A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Boa noite, caros telespectadores. Sexta-feira, 12 de abril. Mais uma vez, pensando entrando na casa de vocês, pedindo licença, agradecendo a generosa audiência e sempre procurando tratar de assuntos que eu entenda que sejam de interesse da nossa cidade, da nossa região. E hoje é um tema que eu venho trazendo ao programa há muitos anos e gosto muito, que é falar da Nova Friburgo, que vem dando certo. E ela é pródiga em bons exemplos, né? E eles não estão restritos a uma área ou outra, né? Eles estão restritos em todas as áreas aqui na nossa cidade. E, claro, entre elas, os nossos meios de comunicação. E usando um termo antigo, né? Tanto na comunicação escrita, falada, televisada, né? Isso é velho, né? Lá dos anos 60, 70 ou 80, quem sabe. Nos últimos anos podemos incluir a internet, que é um dos principais meios de comunicação hoje. Praticamente todos eles estão na internet, para não dizer todos, né? Que ainda tem um ou outro que pode ser que não esteja. Entre os chamados meios de falar, a pioneira aqui na nossa cidade foi a nossa querida Rádio Nova Friburgo FM. Acredito que tenha sido uma das primeiras da região. Claro, quando se fala em rádio, temos que falar em programas. Sendo mais um ótimo exemplo, a nossa Rádio Nova Friburgo FM, com vários programas há décadas no ar, mostrando a pujança desses programas, né? Mas nós temos uma outra importante rádio friburguense que está no ar há mais de 40 anos, que tem o sucesso no seu nome, né? É a Rádio Sucesso FM 88.3. Entre os seus programas, um vem se destacando há cerca de 12 anos, oferecendo boa música, informação confiável, entremeado de bom humor. É o Na Boca da Galera, né? O prestígio desse programa pode ser constatado pela sua incontestável audiência e ninguém mantém essa posição se não estiver realizando um ótimo trabalho, o que credencia ao meu valor em ser mais um exemplo desta Nova Friburgo que vem dando certo, né? E se vem dando certo, o Pensar Nova Friburgo não poderia deixar de convidá-la ao programa, principalmente na semana que completa 12 anos. E em vez de receber presentes, pelo contrário, essa rádio nos presenteará Nova Friburgo, né? Enfim, este é o tema do programa desta noite. Na Boca da Galera, há 12 anos oferecendo música, informação, sempre com uma pitada de bom humor, tá bom? Antes de falarmos sobre o tema da noite, tem aqueles famosos meu recado. Eu começo com a costumeira frase, um lembrete, o meu tradicional mantra, que infelizmente estou tendo que repetir. A frase é de uma conhecida atriz que ficou famosa ela nos idos dos anos 50, 60, já é falecida há bastante tempo. Mas na época era um ícone, a Marilyn Monroe, uma atriz, cantora e modelo norte-americana, né? Ela tem uma frase que afirma que não é verdade que eu não tinha nada, eu tinha um rádio ligado. Ou seja, alguém deve ter dito que ela não tinha nada e ela falou, não, eu tinha um rádio ligado. Então a importância do rádio, né? O rádio está presente na vida da gente em todas as horas, né? Eu lembro que quando a televisão apareceu, o rádio vai morrer, o rádio morreu nada, o rádio está mais vivo do que nunca. Então é isso aí, é um meio que está presente ainda no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que nos acompanha em quantas horas do dia, né? O próprio convidado estava dando exemplo claro, né? Você está no seu automóvel, no veículo, no seu caminhão, ou lá que seja, está um trânsito engarrafado, quem é que está te acompanhando? Normalmente é uma rádio. É isso aí, então essa frase tem bem sentido. Não é verdade que eu não tinha nada, eu tinha um rádio ligado. A segunda, eu peço ao Marcolinho que coloque no ar, é a vaquinha. Não, não é essa não, essa vai chegar lá. É a vaquinha para permitir que a Juliane Ecker represente o Brasil, né, a nossa seleção brasileira, no Campeonato Mundial na Alemanha. Ela foi convocada pelo bolão que ela pratica, né, ela é uma praticante de bolão, é uma campeoníssima, campeã de clubes e
Brasil. O bolão é um esporte tradicional aqui na nossa cidade, tanto no Nova Friburgo Country Club quanto na Sociedade Friburguense. E lá no sul do país, do São Paulo para baixo, ele é muito praticado. E a seleção brasileira vai representar o Brasil, a seleção feminina vai representar o Brasil na Alemanha agora em maio. E a Juliana Nair, que é uma friburguense, que para a gente é um orgulho ver uma friburguense usando a nossa camiseta amarela, né? Já que os homens, né, do futebol não estão usando tão bem, vamos ajudar a Juliana Nair, que está aí passando a vaquinha, precisa ajudá-la a participar, representar o nosso país. E o mantra da vez, esse já vai para 3 meses que eu venho falando, mas parece que agora sim se pode jogar aquele matagal que já está muito maior, né? Porque isso aí foi tirado há mais de 2 meses. Vocês imaginam, com essas chuvas, o mato cresceu muito alto. Então o que acontece? Está ali em frente à fábrica Ipu, naquele trecho onde... Isso, deixa um pouquinho mais aí, naquele trecho onde a Coronel Zamit é um pouco mais estreita, né? E está atrapalhando a vida de todo mundo. Porque avançou sobre a calçada, ninguém pode usar mais a calçada, as calçadas estão invadidas de ambos os lados. E ali tem muitos pedestres que passam por ali, sejam aqueles que caminham entre Barra Ipu e a Ponte da Saudade, muita gente, muitos moradores, muitas pessoas que trabalham na região, e pior, que trabalham na antiga fábrica Ipu. Lá tem muitas firmas ali dentro. E o matagal está lá, e as pessoas são obrigadas a caminhar na rua, num trecho que tem estacionamento dos 2 lados. Quando vem um veículo maior, principalmente que ali tem uma transportadora, a pessoa tem que pular no meio do mato, né? E quando está chovendo é lama, sujeira. E a Secretaria de Serviço Público de Friburgo parece que é lesada, né? Pô, só pode ser. Desculpe até a expressão, né? Eu prefiro dizer dorminhoca. Lesado não, que lesado é uma doença, né? E a gente tem que respeitar quem é doente. É dorminhoca mesmo. É desleixada. Porque todo mundo, não é possível que ninguém na secretaria não veja isso, né? A não ser que seja o secretário fique enfiado o dia inteiro dentro da prefeitura e seu staff também, né? A não ser que eles gostem de uma mesa e mais nada, que parece que é o caso, tá? Porque não é possível que não veja isso. E não é possível que a prefeitura não tenha 2, 3 trabalhadores e uma roçadeira, né? Eu nem estou falando em capinar, porque eu acho uma bobagem danada. Em frente onde eu moro hoje mesmo, estavam capinando meio-fio para a rua. Para quê? Capinar não precisa, aquele mato lá da rua não precisa. Precisa tirar o mato da onde atrapalha. Mas parece que ficar capinando fica enrolando o tempo, né? Eu acho que o problema é enrolar. Eu lamento também a quem administra o espaço ali da fábrica Ipu, porque eu sei que eles têm roçadeira, eu já vi profissionais usando, que permite isso. Que não se dão nem conta que eles estão atrapalhando os próprios trabalhadores de lá. Então, junto ao desleixo do poder público e a falta de visão do poder privado, aí fica essa bagunça, né? Enfim, eu vou continuar falando. Eu passei ali, a última vez que eu passei, foi no domingo, eu estou gravando esse programa na quarta-feira, pelo menos o mato continuava lá, quem sabe, né? Tomara que eu esteja sendo desmentido, que eles tenham feito alguma coisa na segunda, na terça e hoje, mas duvido. Para que um troço que já está há 3 meses lá, parece que eu vou ter que continuar falando. Bem, depois desse desleixo da Secretaria de Serviço Público e da falta de visão de quem administra o empresariado, vamos ao programa da noite. Vamos falar de algo que dá certo, que não tem desleixo, que não tem descuido. Na boca da galera, há 12 anos, oferecendo música, informação e sempre com uma pitada de humor. E vamos conversar com um dos seus componentes, um dos seus comunicadores, que está à frente, junto, participando desse programa, né? Praticamente desde o início. Ele entrou um pouquinho depois, que é o Cezinha Simpatia, que é um ator e comunicador, que dá a pitada de humor, normalmente vem dele, né? Pelo menos as vezes que eu vi, ele era o responsável pelo humor. Cezinha, obrigado por ter vindo. Boa noite. Boa noite, Modesto. Boa noite a todos, vocês de casa aí. Muito obrigado pelo convite. Muita alegria que a gente está comemorando aí esses 12 anos. E vamos contar um pouquinho dessa história aqui, nessa noite. É uma bela história, né? É verdade. Já é um adolescente? Praticamente, né? Pelo que eu sei, foi em 12 de abril de 2000. Eu não sei
Se foi acho que foi 9 de abril. 9 né? de abril de 9 2012. de abril. 9 de abril. Deixa eu até ajeitar aqui que eu notei errado. Eu vi uma coisa e estou falando outra. Foi 9 de abril que estreou na boca da galera. Estreou há 12 anos, Há né? 12 anos, Então, verdade. mas que ele chegou aos ouvintes. Pelo que você me informou, você entrou na equipe alguns meses depois, mas certamente você conhece muito bem o que vem acontecendo no programa. Por exemplo, vamos começar pelo ponto de partida. O que motivou a criação desse programa? De quem partiu a ideia? Quem foram os seus autores? A ideia partiu do querido, saudoso Eli Borges, foi quem criou o programa. Ele queria trazer para a comunidade friburguense um programa diferenciado, porque ele sempre foi uma pessoa ligada à rádio, foi funcionário da própria emissora durante muitos anos, e depois ele saiu, fez vários projetos, produções de shows, etc. E em 2012 ele queria criar um programa diferenciado que trouxesse o público mais para dentro do rádio, que tivesse uma interatividade maior. E ele criou o projeto, apresentou a direção da rádio, né, que era administrada pelo Wagner e pelo Igor, 2 irmãos, e o projeto foi aprovado pela rádio. É um programa independente desde então. E ele criou com 3 pilares básicos, que é a informação, a música e o bom humor. Ele queria trazer um diferencial. Para a comunicação já tinha o próprio Eli, e para o jornalismo, para a parte séria do programa, ele trouxe a Daniele Ed, jornalista que estava terminando a faculdade na Cândido e fazendo jornalismo, claro, e ela, com conhecimento, porque ela também é funcionária pública, ela é concursada, ela trabalha na Secretaria de Comunicação da Prefeitura, e fez a dupla perfeita e começaram a tocar o programa, e ele falou, não, eu preciso de uma pitada de humor, tem que ter o lado leve, descontraído. E aí ele tinha um amigo em comum, que ele gostava muito de jogar futebol, né? Ele tinha um amigo comum, o Leonardo Verli, que jogava bola com ele, e o Leonardo é meu companheiro, amigo no grupo de teatro. E o Léo sugeriu, falou, olha, tem o Cezinha, cara, ele tem um personagem do teatro, é um personagem reverente, descontraído, muito, muito criativo, muito brincalhão, que pode se encaixar. E eu conheci o Eli de vista, de oi, né? Não tinha assim uma proximidade com ele. E então ele me chamou para a gente conversar, a gente, né, trocou uma ideia, ele me passou o projeto do jeito que era, e eu falei com ele de, num primeiro momento, ter a minha dificuldade. Por quê? O teatro você trabalha com voz, você trabalha com corpo, você trabalha com expressão. Você com o público te olhando, e às vezes uma expressão já diz alguma coisa. E o desafio foi eu levar esse personagem para o rádio usando apenas a voz. Daí o meu desafio, eu falei, cara, vamos fazer um teste, né? E ele falou, não, vamos lá. E aí eu comecei a participar do programa, o programa já estava no ar uns 3, 4 meses mais ou menos. Eu participava 2 vezes na semana, e sempre com pitadas de humor, com uma piadinha aqui, uma suavidade ali, brincava muito com o apresentador, que era o Eli, e o personagem foi crescendo e foi agradando. De 2 vezes na semana eu passei a participar 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta. E quando deu 2 meses mais ou menos que eu estava inserido lá, ele me chamou para uma conversa definitiva e falou, não, vem cá, vamos combinar, vamos entrar aqui num acordo de financeiro, né, para a gente poder ter você todos os dias. Que está dando certo, a gente percebe que o personagem está crescendo, o pessoal está gostando, então vamos fazer essa parceria aí se ampliar. E aí assim foi feito. Eu passei aí todos os dias, e foi num período também, Modesto, que o WhatsApp começou a bombar, veio à tona, veio à baila essa ferramenta fantástica que é o WhatsApp. Nós fomos o primeiro programa da cidade a colocar à disposição o WhatsApp para participação do ouvinte, né? Para a interação do ouvinte. E aí o sucesso foi absurdo, porque você tinha um contato direto, o público sentia essa falta desse contato, né, com os comunicadores da rádio, e a coisa foi deslanchando de um tal forma, bem lá numa crescente, que é o sucesso que é até hoje, né? Essa interação, porque ele sempre tinha como
como primordial a interação com o público. Nós temos que trazer o público para cá. Temos que falar de igual para igual, temos que dar voz e vez para o participante, para o ouvinte, e assim foi feito. Né? Você disse até os 3 pilares, né, do programa, né, são baseados em música, Isso. informação e bom humor. Né? A música, como é que a música entra no programa de vocês? Eu falei para você que eu não tenho muito hábito de ouvir rádio por causa dos meus compromissos, né? Certo. E como eu disse, eu sei que o meu rádio no carro não funciona, eu ouço pouco, né? Mas já ouvi algumas vezes, mas não sou. Como é que funciona a questão da música? Tá. Como é que é feita a seleção, essas coisas? Num primeiro momento, o Eli fazia uma seleção do que estava sendo mais tocado a nível nacional. O que as rádios no país todo estão tocando. E aí ele pegava, fazia uma seleção dessa e jogava. Mas, paralelo a isso, o fundamental é que o ouvinte tivesse também os seus pedidos musicais atendidos. E com isso, Modesto, você ouvia músicas não só da atualidade. Você podia ouvir um flashback, até hoje você pode, né? Você, poxa, a música tal marcou o meu casamento, foi marcante no aniversário de 15 anos da minha filha. Então, o ouvinte passou a também ditar para a gente o que ele gostaria de ouvir. E com isso, mais uma vez, você agradou o ouvinte, você aumentou a audiência, você está prestando serviço, está interagindo com essa questão musical, que é fundamental também. Então, a partir daí, o ouvinte passou também a determinar a trilha sonora do programa, né? Isso que foi assim, foi e está sendo até hoje um grande sucesso. O programa são 2 horas, né? São 2 horas. Qual o peso da música no programa? Por exemplo, 50 minutos, 30 minutos, ou não tem a noção? Não. Vai entrando, vocês devem ter uma lógica para isso, né? Isso. A gente consegue dividir, num primeiro momento, faz a abertura do programa e chama os parceiros, né? O Eli não gostava do termo patrocinador, ele gostava de usar o termo parceiro, a gente usa até hoje, que são parceiros que ajudam a gente a manter o programa no ar. Então, eu entendo que nós temos ali 50% a 60% de música. Ou seja, é um programa bem musical, né? Bem musical e bem eclético. Bem eclético. E nesse flashback não tem esse negócio, né? Samba, rock, MPB... Tudo. Bem, eu sou, digamos, eu não tenho nada contra a música, digamos, de hoje. Sim. Mas como eu fui... A adolescência marca a gente demais, Marca né? muito. E eu fui adolescente da época que o rock explodiu no mundo, né? A MPB no Brasil tinha aqueles grandes nomes que foram lançados. O samba também, né? Então eu sou... Você tem ideia que eu tenho um monte de vinil, né? Ah, coisa boa. Eu tenho mais de 150 vinil. Eu tinha mais, quando eu fui para o Rio, eu tinha mais de 400. Eu deixei meu irmão com eles, né? Que eu fui para o Rio estudar e morei lá e não levei junto. Ele sumiu com a metade, não sei onde ele botou não, mas eu gosto. Então eu adoro esses programas de flashback. E eu ouço muito, né? Bom. Mas é bom. E a informação, como é que vocês lidam com a informação? A informação local, como é que vocês fazem? O que vocês informam de um modo geral? Exatamente. Lá na primeira formação, a Daniele Ed era responsável por isso, e por ela ter uma função na Secretaria de Comunicação da Prefeitura, ela tem assim acesso às várias referências de notícias. Então, a gente trabalhava com notícias locais, municipais, estadual e também a nível nacional, né? Mas assim, dando um ênfase e uma atenção muito especial para o município, né? Uma vez que a rádio é aqui da cidade, a gente atende aqui a região, então, mas sempre assim, notícias apuradas de fontes seguras, concretas, para não cair no erro, né, que hoje, infelizmente, a gente percebe uma falange de fake news. Então, assim, sempre foi cuidado com muito carinho a parte do jornalismo do programa, né? Era uma determinação do Eli e a Daniele, que ficou 7 anos à frente dessa pasta do jornalismo, sempre foi muito criteriosa, muito atenta, né, buscando as notícias, seja ela local ou estadual, assim, nas fontes oficiais, né, para poder estar divulgando verdades para o nosso público, e isso também deu a credibilidade que o programa tem até hoje. Hoje nós temos, até por função
da Daniele Ed. Em 2019 ela assumiu a subsecretaria de comunicação, né, um cargo de confiança na prefeitura, e paralelo a isso ela foi mãe. Então ela não conseguia conciliar os horários para estar na rádio. E aí ela teve que se afastar por conta disso. A gente trouxe a jornalista a Jaque Polo, que cuidou da parte do jornalismo durante um ano e pouco. E aí depois também ela acabou saindo. O programa, durante um período, ficou sem essa parte jornalística, e a gente, né, conversando lá com o nosso diretor, dizendo, olha, precisamos ter uma atenção para aqui, porque não pode ficar sem os 3 pilares, né? Só ficar na música e no bom humor é muito bom, é muito descontraído no horário, mas faz falta o lado sério, o lado da informação. E agora a gente trouxe a Gabriela Bini, que é uma jornalista conceituada, respeitada e muito conhecida na cidade, chegou para completar o time, para cuidar dessa parte do jornalismo, da informação do programa. Mas como é que é ainda, qual a pitada que a Gabriela dá a notícia? É do mais local, como é que ela é? Não, ela também tem total liberdade e também é muito competente para isso. Ela traz notícias também de âmbito municipal, estadual e nacional. O que está assim, em voga nas grandes mídias, ela vai, busca, tem as fontes dela também e procura sempre trazer. E como eu disse no início, a gente dá assim, uma certa prioridade para o município. Porque durante um período a rádio ficou muito... Ela se limitava a dar notícias de âmbito nacional, estadual, não entrava muito no mérito do município, até por questões políticas, para não pegar partido de um e de outro. A gente faz diferente. A gente tem as nossas fontes, no caso a Gabi cuidando agora do jornalismo, e de uma forma muito democrática, Modesto, a gente procura ouvir todos os lados. A gente procura dar vez e voz para todos os lados. Se tem uma crítica, por exemplo, a uma determinada ação que a prefeitura cometeu em determinado bairro, é feita a apuração pela parte da jornalística, é feita a apuração constatada, a gente coloca a demanda da reclamação daquela comunidade. Mas a gente avisa a comunicação da prefeitura que teve esse problema. E a gente ouve a parte da administração e também coloca no ar. Ou seja, não existe parte PRI. A gente não defende partido esse, aquele, é um programa independente, a gente procura manter da forma que foi criada pelo Eli, com total independência, mas com uma democracia e uma transparência para que todos tenham vez e voz. Você viu que eu não falei de humor, que não é agora. Certo. Vou falar mais na frente. Você falou em 2 jornalistas, que as 2 já estiveram sentadas aqui nessa cadeira, e eu tenho muito... Já conheci a Gabriele de um ponto, né? A Gabriele é uma profissional muito respeitada. Exatamente. Eu tive o privilégio de estar no lançamento do livro dela. Ah, sim. Que era uma história, né? Eu já li o livro. Eu li também. Ela tocou num ponto sensível para a gente, de uma forma muito competente. Isso. E, por sinal, foi ela que me deu a dica que vocês estavam fazendo 12 anos. Agradeço bacana. a você, Gabriele, está tendo a oportunidade de trazer mais esse exemplo da Nova Friburgo vem dando certo. A Jaque Polo, eu já conhecia muito ela pelo Jornal de Conselho Digital, né, que o Luiz Antônio falava dela, e um dia eu convidei, ela esteve aqui, eu ainda brinquei com ela, eu acho ela muito competente, muito ótima, carismática, eu ainda brinquei com ela. Você não vai ficar só na rádio... Nada contra a Rádio Conselheiro, né, que é uma ótima rádio, mas você vai dar outros voos. E hoje ela está na Rádio Friburgo FM. E eu tenho certeza que ela é uma pessoa iluminada que vai fazer sucesso também. Com certeza. A Jaque tem uma frase muito bacana, que no período que a gente trabalhou junto, a gente esteve muito unido, a gente ficou muito amigo. Eu não a conhecia, só conhecia de nome e da Rádio de Conselheiro. Então a gente teve a oportunidade de trabalhar 1 ano e pouco junto. E ela falava o seguinte: Cezinha, o sol nasce para todos. Nasce, sim. Nasce para todos. Dá para todo mundo trabalhar, dá para todo mundo ganhar, dá para todo mundo mostrar o seu trabalho. E eu concordo com ela nesse aspecto. Ela falou, inclusive, quando ela passou no programa, falou da passagem que ela teve no programa. E falou de forma elogiosa, claro. Sim. Não podia ser diferente.
Agora vamos falar dos nomes que participaram do programa. Você já falou alguma. Quais são os nomes que participaram do programa que você lembra, que já foram participantes? Você começa pelo Eli Borges, Isso. que foi o, digamos, o idealizador, O idealizador do programa. Começou com ele, com a Daniele Ed. A Daniele Ed, que eu sei que ela faz um trabalho há muito tempo na prefeitura, Isso, né? Exatamente. Então, começou com os Não dois. tive o prazer de conhecê-la ainda, engraçado. Eu conheço olha ela só. de nome, mas nunca tive o prazer de conversar com ela. Uma figura amável, maravilhosa, profissional competente, sensível. É um ser humano que vale a pena conhecer. Te confesso que vale a pena conhecer. Então, começou com eles dois. E ele tinha um amigo, um grande amigo que eu tive o prazer de conhecer também, Marcelo Tavares, que ele brincando nos bastidores, nas peladas, ele fazia um personagem, ele criou um personagem. E era engraçado. Aí ele falou assim, cara, vamos lá para o programa, eu preciso de um toque de humor no programa. E ele começou a participar, antes da minha participação, ele participava. Mas só que o Marcelo, ele não tinha a disponibilidade que o Eli queria, porque o Eli queria o compromisso de estar diariamente no programa para poder fazer parte da equipe. E o Marcelo, com os compromissos dele, ele viajava e às vezes não podia estar, mas ele ia e falava assim, não, Eli, eu vou lá, faço umas brincadeiras lá, coisa e tal, não precisa entrar numa de salário não, que eu vou pelo prazer e tudo mais, coisa e tal. E ele foi algumas vezes, mas ele falou, não é isso que eu quero alguém que venha sempre, coisa e tal. E aí eu entrei nessa e o personagem também agradou e aí eu fui ficando. E quando ele sentou e fechou, tá fechado, vamos fazer. Aí o Marcelo parou de participar e aí eu fiquei junto com os dois, né, com o Eli e com a Daniele. E o Eli falou assim, bom, vamos... E na época que o programa foi criado, mas era apenas 1 hora. Era de 6 às 7, porque às 7 horas entrava a Voz do Brasil, tradicional Voz do Brasil. E em 1 hora, parecia que eram 2, de tanta informação, de tanto movimento, de tudo, o dinamismo do programa. Ele trouxe o Alex Oliveira para falar de esporte. Grande Alex Oliveira, um abraço, Alex. Grande Alex, o Alex participava toda segunda-feira, ele fazia um panorama do futebol no final de semana, dos projetos que ia rolar. Aquele flamenguista Eli, né? Não, o Eli é flamenguista. Não, o outro é tricolor. É tricolor, exatamente. É mistura boa, né? Um frafru na rádio, né? É verdade. O Eli era um flamenguista chato, hein? Flamenguista, verdade. Aí o Alex Oliveira participou durante um período também, fazendo a parte esportiva, mas também por causa da empresa e compromisso. Ele na época ele participava também junto com a equipe do Bonan no esporte, né, da Friburgo, e também não conseguiu conciliar, ficou durante o período e acabou se afastando. Outro que participou com a gente durante um bom tempo também, até para somar junto com a Daniele na época, foi o Paulo Nader. Paulo Nader. Friburgo em Foco. Que tem hoje esse portal que... Fantástico. Me perdoe o tradicional jornal da cidade, né? O mais antigo. Verdade. Mas para mim o Nova Friburgo em Foco dá de 10 a 0. Nossa, ele é muito preciso, as notícias são concisas. Exatamente. Pode estar certo. É uma das primeiras coisas que eu faço de manhã, que eu trabalho, né? Mas eu não deixo de abrir o Nova Friburgo em Foco para me informar, não. Para estar bem informado, né? Essa notícia, porque ele tem lá umas colunas, mas as notícias dele são rápidas, precisas. Isso. Então é aquela que você rapidamente se informa da cidade, ele está muito bem, está sempre bem, digamos. E o mais importante, eu vejo o Nova Friburgo em Foco. Você não vê, a gente tem outros aí que fazem, né? Mas tem uma turminha aí que você vê o caráter totalmente político, partidário, ou notícias que meia-verdade, para mim não existe meias-verdade, ou é verdade ou não é. Não é, isso aí. Então, isso aí é o reconhecimento que eu tenho ao trabalho do Paulo Nader. Paulo Nader, excelente trabalho, né? E aí também, por um período, ia uma vez na semana também falar sobre rede social, novela, séries e tudo mais, que foi o Cler. Ele chegou a participar também durante um período. O Ricardo Cler. O Ricardo Cler participou com a gente durante um bom tempo lá, mas também depois por outros compromissos, programa na TV, ele acabou também se afastando. E aí, por fim, ele falou, olha, vamos ficar nós 3, que era o Eli, a Dani e o Cezinha, que interpreta o personagem Larinho nesse programa.
E aí tivemos em 2019, infelizmente, né? Esse aí eu vou pedir para dar uma puladinha. Vamos puladinha, né? É, porque eu tenho que falar, eu tenho que fazer uma reverência ali mais calma. Tá. Vamos falar, o Eli infelizmente se foi. Mas o que aconteceu depois que ele se foi? Isso. Em 2015, 16 mais ou menos, o Eli trouxe também, que faz parte, hoje até ele é o âncora do programa, o Eli trouxe o Roberto de Sá, que é conhecido como Roberto Chapolin, era o apelido que ele tinha na faculdade, que é se formou também na Estácio, jornalista, mas o Eli queria um repórter de rua. E ele tinha uma moto, aí foi apresentado por um amigo em comum, e ele começou a fazer o giro no trânsito Na Boca da Galera. Ele rodava a cidade, pegava aqueles engarrafamentos e jogava ao vivo, já dava dica. Você está saindo de Olaria, vai pelo Parque São Clemente, porque está muito engarrafado. Dava essas dicas de trânsito. E uma fatalidade, infelizmente também, quando surgiu aquele semáforo lá na entrada de Muri para Lumiar, por um erro técnico, o sinal estava demorando demais a abrir, estava causando engarrafamento na RJ-116. E o Eli pediu, Roberto, dá um pulo lá em cima, pega um depoimento dos motoristas, o que é que eles estão achando disso, coisa e tal. Ele fez a reportagem, 2017 isso. Ele fez a reportagem, aí trouxe para o Eli, jogou pelo Zap, a gente jogou no ar, e ele desceu de moto, normal, para ir para sua casa, ele mora na Nova Suíça, e um cidadão subindo, assim, num desespero absurdo, entrou na contramão e pegou o Roberto, né? E ele teve a perna amputada, decepada, né, praticamente. E isso foi um trauma para ele na época, ele ficou muito mal e correu com todas o auxílio necessário, né? Levou para o hospital e tudo mais, teve pronto atendimento, mas ele teve que, infelizmente, amputar a perna. E num gesto muito nobre do Marcelo Verli, que na época fazia parte da Cidade Inteligente, para o rapaz não ficar, né, sem o emprego, porque ele não poderia mais rodar de moto pela cidade, ele passou a fazer o giro no trânsito da Cidade Inteligente. E aí o Eli conseguiu mantê-lo no programa, né? E aí foi traumático, foi chato, mas ele até surpreendeu a todos a forma com que ele encarou essa perda da perna, sempre com um astral lá em cima, e as pessoas chegavam desesperadas para visitá-lo. Ele, às vezes, até amigos muito próximos, chegava chorando, pô, cara, quase que você partiu isso. E, no entanto, ele tinha sempre um bom humor, sempre um alto astral para lidar com essa situação. É fogo. Agora a gente vai ter que... Agora sim, nós vamos para um rápido intervalo, senão não vamos problema comigo. Né, Marconinho? Vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a 2 minutos. Seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas, tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável. Bem, estamos retornando, conversando hoje com o Cezinha Simpatia sobre Na Boca da Galera. Agora a gente vai falar de um assunto que foi a traumática partida do nosso querido Eli Borges.
uma pessoa muito querida na cidade, não só pelos seus trabalhos nos meios de comunicação, inclusive aqui na TV Besum, mas era um homem que gostava das peladas, entrava em qualquer ambiente, estava em qualquer lugar. Então, eu lembro que quando ele faleceu foi uma comoção geral, né? As manifestações de solidariedade com seus familiares, o sentimento, né? E aí eu fico me perguntando, e a boca da galera, como sentiu isso? Deu aquela vontade de vamos fechar e cuidar da nossa vida? Foi muito difícil. A gente ficou sem chão, por exemplo, eu e a Daniela Ed, era uma sexta-feira, feriado, 19 de abril de 2019. A gente foi fazer o programa ao vivo. Quando tem um feriado assim prolongado, normalmente a grade da rádio, ela procura gravar os programas e toda a programação fica gravada. E nós fazíamos ao vivo. E aí eu cheguei à rádio uns 10 minutos antes de 6 horas. A Dani desceu, abriu e falou assim, Zezinha, você teve com ele hoje? Eu falei, não, hoje não. Tinha estado com ele na noite anterior, na quinta-feira. A gente saiu do programa, fomos no Bar América lá, numa confraternização, tomamos um chopp, brincamos. Fui-me embora, ele foi para a casa dele, etc. E na sexta-feira eu não tinha estado com ele. Ele, na época, namorava uma amiga minha, a Rita, que trabalhava na Petrobras, lá em Macaé. Ele veio no country, jogou uma pelada, tomou uma sauna de manhã e agendou com a namorada, que ela ia subir naquele dia, de Macaé, ela vinha pela Serra Mar, e falou com ele, sugeriu que eles almoçassem lá em Lumiar. Então, assim ele fez. Tomou o banho dele aqui, jogou a pelada dele no country, pegou a moto e foi para Lumiar. Se encontrou com a namorada, eles almoçaram, passaram a tarde. Ela mora em Muri. E ele falou assim, olha, eu vou descer umas 3, 4 horas mais ou menos. Ele falou, vou descer, vou para a rádio, faço o programa, depois eu volto para sua casa. Aí ela falou, leva alguma coisa para a gente comer, coisa e tal, que ele ia passar o final de semana com a namorada. E assim ele fez. Então ele veio de Lumiar, Modesto, veio de Lumiar. A gente ouviu muitas inverdades, muitas besteiras. Ele devia ter bebido alguma coisa. Eles almoçaram, passou a tarde agradável com a namorada, se tomou um chopp, foi muito. E aí ele desceu para fazer o programa, né? Ela veio de carro, foi para Muri, para a casa dela, preparar as coisas, e ele desceu para fazer o programa e depois voltar para a casa da Rita. E aí houve a fatalidade. Ele bateu ali, o Modesto, a 93 por hora, onde tinha um pardal de 50. 50. Ele nunca faria aquilo por livre vontade. Não, exatamente. Tem um vídeo de, acho que 5 segundos, que uma residência ali perto tem, que vê ele já passando no acostamento em alta velocidade. Já. Então, eu vi esse vídeo. Você viu esse vídeo, né? Então houve alguma coisa ali que realmente é inexplicável, assim, muitas teorias, muitos disse-me-disse, mas assim, tecnicamente a gente recebeu até informação da possibilidade de um mal súbito, é o que eu acredito que também acredito nisso. Que tenha acontecido. Eu acredito que ali não havia nenhuma razão da forma como o vídeo mostra que ele bateu. É inexplicável. Se ele tivesse tomado esse alto, ele tinha batido em outro lugar. Em outro lugar, porque ele veio de ali é um lugar praticamente reto. Isso, pega aquela reta. Batido de lado ali. Exatamente. Foi acredito muito no mal súbito que aconteceu com ele. Eu também. Um apagão qualquer e... Isso. Se bobear, ele nem viu. Verdade. E a gente na rádio, eu e a Dani, a gente ficou tão impactado, tão sem ação, porque a gente só operou, colocando os comerciais, botava uma música, a gente nem falou nada, porque a gente foi pego de surpresa. Imagina vocês trabalhando aconteceu 5h30, 5h20, 5h30, e o programa entrava no às 6, né? Imagino como deve ter sido traumático vocês fazerem esse programa. Nossa, foi muito traumático. A gente ficou depois 3, 4 dias sem colocar o programa no ar, conversamos com a direção da rádio, eles colocaram um programa substituto, mas assim, é uma coisa tão, assim, impactou tanto que, de qualquer forma, a gente tinha que lidar com a situação, né? E o dono da rádio, por sua vez, olha, são
são os patrocinadores, é o horário, como é que vai ficar, e a gente muito sem chão, chamamos a família, né? Os 3 filhos tomaram a frente para conversar, para ver como é que ia ficar. Tinha toda uma questão do Eli, que o Eli era muito organizado, mas ele tinha uma coisa que era muito dele. Ele tinha uma organização muito pessoal. Tinha vários parceiros que o contrato era de boca. Era com ele, né? Era amigos, era com ele. Então, ele... 6 meses, tá? Ele renova, mais 6. Então, era aquela coisa assim de parceria. Então, a gente teve que garimpar isso tudo. Eu busquei ajudar Mas chegou algum momento que vocês pensaram nem levar no ar? Não, mas chegou algum momento que a gente achou que não ia conseguir. E como é que vocês viraram a página para continuar botar no ar? O emocional atingiu muito a gente. Então a gente ficou sem chão, a gente ficou sem saber se o programa ia ter continuidade, porque a gente não sabia se os parceiros ficariam. Então a gente teve que visitar parceiro por parceiro e assim, 80%... E querendo ou não, ele era uma atração também. Ele era uma atração, ele era... A irreverência dele, o jeito dele. Não, assim, né, não é porque foi o Eli, porque foi meu amigo, porque a gente trabalhou junto, não. Mas a comunicação dele era totalmente diferente. Eu tive aqui pela TV que ele fazia um programa de diferente, automóvel, essas coisas. Isso, muito diferenciado. Vendia carro para quem não queria comprar. Para quem não queria comprar, E você vê que depois que ele foi, tentaram até dar sequência no programa e não conseguiram. Não conseguiram, foi logo embora. Mas como é que vocês viraram que isso foi em 19, nós estamos em 24, tem 5 anos praticamente. Isso. Houve muita chora. Eu chegava no estúdio às vezes, e aí ficamos no estúdio, a Daniele Ed, que na época era jornalista, ela passou a ancorar o programa, passou a fazer o papel do Eli. O Roberto Chapolin, que era o repórter de rua, que teve a perna amputada, foi para o estúdio para ajudar a gente também, e aí ele começou a fazer jornalismo, e eu continuei com o personagem. Só que tinha dia que eu entrava no estúdio e eu começava a chorar. Eu falava, olha, eu não vou conseguir, eu vou porque embora. o seu trabalho, ele exige que você esteja com a cabeça muito boa para não cair, não ficar uma coisa assim falsa, né? Falsa, exatamente, que é o lado da descontração. Isso. E com a dor no coração? Com a dor no coração foi muito complicado. Aí os filhos do Eli assumiram a administração do programa durante alguns meses, Modesto. E, assim, pela falta de experiência no ramo e por, assim, eles terem planos diferentes profissionalmente para seguirem, eles não conseguiram administrar, não quiseram, e acabou convidando um amigo do Eli, que é um empresário da cidade, que é um cara que teve uma empresa de publicidade, chamado Wagner Gevu Júnior, e que trazia assim, muitos parceiros para o Eli. Ele era parceiro comercial do Eli, tinha uma relação muito ampla, muito boa com o Eli. Então, os filhos do Eli fizeram essa proposta que o Wagner passasse a administrar. E aí o Wagner negociou com a direção da rádio, negociou com os filhos do Eli e passou a administrar o programa e administra até hoje. E aí ele chegou numa reunião com a gente e falou, olha, essa parte de administração eu entendo. Parte de corretagem, patrocínio e tudo mais, eu sempre fiz. Ele tinha 20 anos de experiência no mercado, mas a parte operacional é com vocês. E deu total autonomia para a gente. Então passou eu, a Dani e o Roberto a administrar essa parte operacional do programa. E tocando o programa, assim, de um jeito completamente diferente, né? Totalmente descaracterizado do que o Eli trazia, mas com a nossa forma, com o nosso jeito, a gente foi conquistando devagar o pessoal. Aí o que acontece? A nossa querida Dani fica grávida e quando ela dá a notícia pra gente que estava grávida, que foi assim, no meio daquele trauma todo, um alento, um carinho, né? Vamos ter que ter uma atenção especial com a Dani, grávida, ela sempre quis ser mãe e finalmente aconteceu a gravidez, vem a pandemia, Modesto. E aí ela grávida, pandemia, e a gente não sabendo absolutamente nada da pandemia, só tinha notícias, né, principalmente da Itália, como que morria pessoas uma atrás da outra, a gente, né, totalmente assustado, tivemos que afastar a Dani. E aí ela estava grávida, não podia correr risco. Não podia correr risco. E aí a Dani começou de casa, de home office, mandar as notícias, fazendo de novo jornalismo. E o Roberto, que também é jornalista, passou a fazer a ancoragem do programa, passou a fazer a apresentação do programa, junto com o personagem Larinho, que eu interpreto, e a Dani mandando as notícias de home office, de casa, mandando para a gente. A coisa foi funcionando.
Quando a atual administração da prefeitura assumiu, pelo currículo da Dani na secretaria, a Dani tem mais de 20 anos de concursada, ela foi convidada para ser subsecretária de comunicação. Então, assumindo a subsecretaria, sendo mãe de primeira viagem e tendo a pandemia do jeito que estava, ela teve que se afastar do programa. E aí que a gente foi em busca de vários nomes, o Wagner correndo atrás, o Wagner Gevu trouxe a nossa Jaque Polo. E foi onde a Jaque, durante um ano, administrou a parte de jornalismo, ficou com a gente. E aí o programa veio desenvolvendo, tem uma característica. A gente procura manter esses 3 pilares, que é do bom humor, da notícia e da música, né? Sempre interagindo com o público e tudo mais. Mas assim, sem querer ser saudosista, aquela comunicação do Eli a gente não vai ter nunca. Eu sei, ele era o único, né? Mas você querer... Eu sempre falo, nós somos pessoas que nós passamos, mas o que nós fazemos fica. Fica, isso. Todo mundo joga bola. Mas eu não vi um Pelé ainda, né? Isso aí. Vamos ver. Agora vamos falar de... Hoje a equipe é você, o Roberto e a Gabriela. Gabriela. São ótimos. Isso. Vamos falar agora de você. Como é que a partir... nós estamos aí, temos que ser mais rápido, porque senão a gente vai falar do teatro. Mas como é que veio... Você falou que você vai falar rapidamente também da sua passagem no teatro. Mas desse personagem, o Larinho da Silva, ele era teatral, pelo que você fala. Isso. E quando você esteve aqui para falar de carnaval, você viu que eu nem toquei em Larinho, né? Não cabia, mas hoje cabe. Quem é Larinho, como apareceu? A peça que a gente vai falar daqui a pouco foi escrita por um amigo meu, professor, Lucas Bastos. E esse personagem, quem criou foi o Lucas. É um personagem de uma peça teatral, que se passa em Nova Friburgo e que foi criada pelo Lucas. E eu interpretei esse personagem e ele fez um sucesso absurdo. Quer dizer, antes de ir para a rádio ele já existia? Antes de ir para a rádio ele já existia no teatro. Daí que o Léo, como eu falei lá no início contigo, fez a ponte dizendo para ele, olha, tem um amigo que faz um personagem cômico, interessante, que é o Larinho, e que de repente você deveria fazer um teste com ele. E foi daí que o Larinho foi para a rádio, né? Saindo dos palcos da vida para ir ingressar na rádio. E é um sucesso até hoje, né? Até hoje. O que ele tem diferente? A irreverência dele, as brincadeiras dele são muito sutis, tanto que ele tem um sucesso muito grande, Modésto. Ele é um gay, muito espalhafatoso, mas ele tem uma sintonia com as crianças que é coisa muito absurda. Então, eu consegui, né, com o personagem, dosar de uma forma que não fica apelativo, não fica nada escrachado. É um humor sutil e alegre. E ele tem uma gargalhada muito contagiante, que é o carro-chefe do personagem, e que contagia o pessoal do outro lado. Né? Porque eu tenho feedback na hora, porque eu trabalho com o tablet do programa e ali nós temos 3.400 e poucos contatos de pessoas diariamente interagindo com a gente. E aí eu recebo o feedback, né, das brincadeiras que o Larinho faz. Então, tipo assim, eu sei onde eu estou, que estou no caminho certo, opa, isso aqui eu tenho que manter. Né? Alguma coisa que de repente saiu do tom, epa, isso aqui eu descarto, não faço mais. Então, assim, houve um equilíbrio e aconteceu de uma forma muito natural, sabe? Sem forçação, sem querer botar a goela abaixo. Foi assim, de uma forma sutil, natural, leve, e o personagem ganhou essa proporção toda, que é muito gratificante. Eu sei que você está do outro lado da telinha, de repente está curioso para saber como é que é o Larinho, mas eu vou falar o seguinte para vocês. Você está curioso em conhecer o Larinho? O que é que ele faz? Olha só, amanhã, sábado, nós estaremos lá no Teatro Municipal Laércio Ventura, apresentando a peça Coitado, quem diria, entrou numa fria. Lá você vai ter a oportunidade de ver o Larinho todo montado, todo... Porque a rádio, eu não sei se o programa Na Boca da Galera já está naquele formato de... Que agora o programa de rádio virou também meio televisão, né? E vocês ainda estão no programa só de rádio? Só de rádio. Então você só ouve o Larinho. Para você ver o Larinho, você vai ter que ir. Vai ter que ir. Vamos agora falar então, antes de falar, vamos falar do Cezinho Simpatia, ator, né? Você faz parte do grupo
Eu anotei o nome para não me perder aqui. Grupo em Grupo. Grupo em Grupo de Artes Cênicas. Achei até interessante, Grupo em Grupo. Vamos falar rapidamente desse grupo, que a gente já está nos últimos 10 minutos, né? Sim. Como é que você falou que tem 36 anos? Esse grupo, Friburgo tem sempre bons grupos de teatro. Verdade. Mas eu confesso que eu não conhecia esse grupo, não. Fala um pouco desse grupo aí. Sim. Por que Grupo em Grupo? Era um grupo de amigos de bairro que estudavam no Jamil Eljaic. E aí foi uma ideia do Renato Pereira Antunes, que morou durante muito tempo em Brasília. Ele é friburguense, morou em Brasília, e ele tinha um irmão lá que fazia teatro. E ele começou a ingressar no grupo de teatro, começou a pegar o gosto pelo teatro. E quando ele veio morar a Friburgo, ele quis montar um grupo para desenvolver a tarefa de ator, de diretor que ele havia conquistado em Brasília. E aí ele chamou esse pessoal que estudava ali no Jamil Eljaic, né, todo mundo ali cursando, fechando o 2º grau. E aí surgiu a situação, como é que vai ser o nome do grupo? Vários nomes foram sugeridos e alguém, que eu não lembro agora, não sei se foi o próprio Renato, falou, olha, é um grupo de amigos que moram no mesmo bairro, com um grupo de amigos que estudam no mesmo colégio, é um grupo em grupo. E aí ficou. Aí quando eu entrei no grupo, e o grupo nasceu em 1987, eu entrei em 88 e aí eu acrescentei, grupo em grupo, mas está muito vazio, então vamos acrescentar, grupo em grupo de artes cênicas. E aí foi aceito e até hoje. Então são 37 anos que o grupo está aí na atividade, 36, 37 anos, em atividades na cidade, com cultura, com arte. Nós conseguimos uma proeza muito boa. Nesses 37 anos de grupo, eu posso dizer, Modesto, que em 20 anos mais ou menos, todos os atores do grupo conseguiu, no Sindicato dos Artistas do Rio, o DRT, que é o Registro Profissional de Ator. Por quê? É um período que eles fizeram um estudo no estado do Rio, onde havia vários grupos e várias pessoas profissionais que não tinham o curso de arte cênica. E, na região, você não tinha uma escola profissionalizante de teatro. Então, eles disseram, olha, você apresentando comprovantes de que você fez 5, 6 espetáculos, dessa forma a gente vai dar o DRT para você ter o registro profissional. Isso, num primeiro momento, a gente achou estranho, mas foi muito benéfico, porque com esse registro você consegue entrar em editais do SESC, dessas empresas, e aí isso foi assim, um ganho muito grande para o grupo. Temos CNPJ, temos contador, é um grupo muito organizado. Nós temos algumas fotos aí, Marconi, vai jogando essas fotos, você vai dizendo que são essas aí, essa aí. Essa aí foi em 2019, a apresentação dessa mesma peça que a gente vai levar amanhã, o Coitado Quem Diria. É um bom grupo, né? Exatamente. Aí parte do elenco, e aqui à esquerda tem a Luciane Schumacher com a filha, o Marquinhos, que era da Estação Saúde, que eram apoiadores na época, a Luciane, que é ouvinte do programa e também fã número 1 do grupo, que acompanha todas as montagens do grupo, falou, não, quero deixar registrado aqui. E a gente fez essa foto aí. Isso. Outra foto aí, Marconi, isso aí. É uma das cenas da peça, né? A Adriana Mello, atriz, com Leonardo Verli, esse Leonardo Verli que me apresentou o Eli Borges. Ele que é o responsável. Exatamente. A peça gira em torno da história dele. Isso, né? Esse aí. Esse aí é o novo elenco, é o elenco agora para 2024. Isso. Né? Temos aqui a Elaine Braga, à esquerda, a Maria Cibele, que também tem aquela personagem Belinha e sua malinha. Isso, conhecidíssima. Conhecidíssima, maravilhosa. Ao seu lado, a Adriana Mello, lá em cima ali está o Cezinha, Ronaldo Carneiro e o Leonardo Verli. Esse aí é o elenco. Esse aí foi uma apresentação certamente de vocês, né? Isso, no Municipal 2019. Isso. O primeiro da esquerda aqui, que é o Renato, que foi o fundador do grupo. Nessa ocasião ele foi assistir a peça, porque ele já não faz parte mais do grupo, né? Não foi por falta de convite, não, mas ele mudou da cidade, voltou e casou e filho, aquela coisa, trabalho, ele não está conseguindo tempo para fazer parte. Mas aí, nesse dia, ele estava assistindo, a gente fez questão de trazê-lo para o palco para registrar. Agora, isso aí é a chamada da peça, né? Isso. Fala um pouco dessa peça, nós estamos nos últimos 5 minutos, você tem aí que hoje no programa dia 12, ela vai ser apresentada amanhã. Amanhã, às 8 horas, no Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura. A classificação é 12 anos. Ingressos antecipados você pode comprar ali na Vitória Perfumaria, na Rua Monte Líbano, 55.
E no teatro, lá no local, chegando um pouco antes, você vai conseguir também ingressos. A peça conta a história de Antenor. Antenor é um candidato a prefeito da cidade de Nova Friburgo, que sempre teve como sonho, Modesto, desfilar no famoso Bloco das Piranhas da cidade. Era um sonho antigo dele, ele nunca conseguiu. E a esposa dele é uma daquelas perua, mandona, ela que determina tudo, porque ela é a mulher da grana, ela que banca o casamento, ela que banca tudo. E ele consegue convencê-la de que vai haver uma convenção do partido durante o carnaval, que ela deve ir para Rio das Ostras como boa friburguense, e que ele vai simplesmente desfilar no bloco, que ele vai ter uma reunião partidária. E aí ele chama o Larinho da Silva, que sou eu no caso, sem vergonha, que vai montá-lo para desfilar no Bloco das Piranhas. Só que nesse inteirinho acontece uma confusão muito grande, que ele dispensa os empregados, pode ir embora que eu vou ficar sozinho, e nisso uma empregada volta para pegar uma coisa que esqueceu, o rapaz que é o faxineiro, o faz tudo da casa também volta para casa para pegar alguma coisa, nisso aí aparece um elemento surpresa e uma confusão se passa dentro da casa, na sala de estar do casal. E é muito engraçado, com cenas hilariantes, que você pode ir para se divertir bastante. Tenho certeza que vocês vão gostar. Quem já conhece, já tem me dito assim, ó, não, eu vou lá de novo porque é muito boa. E você que ainda não teve oportunidade, vai ter uma oportunidade única, precinhos bem populares, a gente está cobrando a gente conseguiu alguns parceiros para dividir isso com a gente. Então a gente está cobrando apenas meia entrada para todo mundo, independente de ser estudante, melhor idade, todos pagam meia entrada, que é R$25. Você falou na outra tradição da cidade, que é o Bloco das Piranhas. Bloco das Piranhas, Que a gente, lamentavelmente, perdemos o grande fundador, né? Isso, verdade. Silvio Ruiz Galvez. Puxa, verdade. Né? Mas eu não sabia, eu acho que a família Ruiz, eu conheço muito bem, que eu trabalho com eles, eu acho que eles não sabem que eles estão nessa peça não, né? Exatamente, tá vendo? Eu acho que eles vão ficar satisfeitos. Tá aí o convite. De conhecer uma peça que tem o Bloco das Piranhas no meio, Tem o Bloco das Piranhas, é isso aí. Que é algo irreverente, né? É uma reverência bacana, né? E de uma tradição em Friburgo durante muitos anos. E aí o autor, numa sacada, pegou e observando, escreveu isso. Porque isso aí, né, muita gente não parece. Hoje está mais difícil, né? Porque hoje se você bobear, você está na rua lá achando que está aprontando, quando você vê, você está na televisão, está na rede social. Verdade. Mas no passado, eu posso falar que eu já armei coisas desse tipo lá com o garotão, né? A minha atual esposa virou uma arara quando era noiva, que eu arranjei uma desculpa só para ir para Gandaia no carnaval. É, né? Isso aí. Mas hoje está perigoso de fazer. Está complicado, que tem celular e uma câmera, né? Hoje você tem que ter um cuidado danado, né? Todo cuidado é pouco. Hoje, se você ficar dentro da caverna com um morcego, vai ter um morcego lá com a câmera de É um perigo, é um perigo. Mas, Cezinha, é isso aí, nós estamos chegando ao minuto 57. O que você acha, em 2 minutos, o que você acha daqui a 12 anos terá de novo aí, 24 anos, dobrando a idade? Na boca da galera, tipo assim, pelo que a gente tem vivenciado até então, pelo prazer, pela alegria, por tudo que está acontecendo, eu acho possível, né? E eu tenho certeza que a equipe vai estar trabalhando para isso, né? Sempre com essa transparência, sempre com a irreverência, sempre com a imparcialidade, que é fundamental. Tudo que a gente fez até então, que a gente conquistou essa audiência, são 12 anos. Não são 12 dias, né? Não são 12 dias, né? São muitos anos. E a Gabriela entrou bem no time? Porque ela é nova, está aí, que ela está num ano e pouco lá. Isso, maravilhosa. A Gabriela se dá bem em qualquer lugar. Ela é muito competente. É um profissional. Uma vez eu falei para ela, o time da profissional, que ela tem mercado fora de Friburgo o dia que ela quiser. Exatamente. Já falei isso para ela também, já falei. Você vai voar, mas ela mas ela chegou, se encaixou, já conhecia a gente. Já. Né? É porque tem essa vantagem, né? Cidade, nós somos uma cidade média, mas em algumas condições nós somos uma cidade onde você se esbarra toda hora por aí. É verdade. Lá atrás, Modesto, quando a Dani se afastou, a Gabi foi o primeiro nome sugerido por mim para o Wagner, diretor. Olha, o primeiro nome que eu acho que se vai se encaixar no programa, que tem a ver, é a Gabriela Bini. Na época ela tinha um compromisso com a Rádio Friburgo, a AM, a Rádio Friburgo não liberou e ela acabou não vindo. Né? Com isso veio a Jaque, que foi maravilhosa, que eu conheci, a gente fez uma amizade e ela tocou o barco. Hoje a Gabriela está lá com a gente, está fazendo seu trabalho maravilhosamente bem, se entrosou bem com a equipe e está tudo certo. Marcolinho, obrigado aí.
15 segundos de despedida que eu tenho. Ok, eu quero agradecer mais uma vez a você, Modesto. Poxa, muito obrigado por essa oportunidade, para a gente poder contar essa história desse programa maravilhoso. E quero convidar vocês mais uma vez a ir lá no teatro, conhecer o Larim, assistir a performance dele e de todo o grupo em Grupo de Arte Cênica, né? A gente é muito apaixonado pelo que a gente faz, tanto que a gente está aí há 37 anos. Então, quero convidar você, a sua família, a classificação é 12 anos, mas vai lá dar boas gargalhadas, se divertir com a gente. Muito obrigado a todos, a você, ouvinte do programa, que nos coloca na liderança de audiência sempre. O nosso muito bom, o nosso muito obrigado. Termino com uma frase do Eli Borges, que ele dizia: a gratidão é a mãe de todos os sentimentos. E é com gratidão que eu termino aqui. Muito obrigado. Eu assino essa frase do Eli. E para vocês curiosos em conhecer o Larim, que não conhece, de segunda a sexta, de 18 às 20 horas, na rádio Sucesso FM 88.3. Vamos lá se gargalhar, tá bom? Uma boa noite a todos.